Oi, gente, tudo bem? Aqui no nosso canal, hoje nós vamos falar sobre um caso que aconteceu essa semana, que foi o casamento do jogador Hulk com a Camila, com quem ele já vive há alguns anos, que é sobrinha da ex-mulher dele e cuja separação foi uma grande polêmica. Até aí, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, ninguém é obrigado a amar ninguém, mas nós somos obrigados a respeitar as pessoas e dar um lugar para essas pessoas na nossa história, respeitando aquilo que elas foram e são na nossa vida. E esse movimento que veio à tona com muita polêmica, com muita dor, envolveu demais esses filhos, e é justamente nesse lugar que eu gostaria de tratar com vocês para nós percebermos os movimentos sistêmicos envolvidos nessa história e para onde é que isso pode levar essas crianças todas, né? Ele tem 3 filhos com a Irã, a primeira mulher. Nós não estamos aqui para trazer nenhum tipo de julgamento. O que nós estamos aqui é para trazer as dinâmicas sistêmicas relacionadas a isso. Claro que essa tia, então, se sente traída em duas frentes, pela sobrinha e pelo marido. E aí começa toda uma exposição dessa história nas redes sociais. Mas nós não podemos esquecer que existiam já 3 crianças. 3 crianças que tinham um pai e tinham uma mãe. E 3 crianças que não têm que escolher um lado, porque esses pais, enquanto adultos, têm que se resolver. E de preferência se resolver em privado. Uma das coisas que nós trazemos muito como contribuição dentro de um relacionamento a dois saudável é aquilo que é do casal permanece no casal. Trazer tudo isso à tona, essa grande exposição, obviamente inflamada pela imprensa, que obviamente ganhou muita visibilidade por conta desse caso, só traz dor para quem está dentro da história, mais dor. Porque quanto mais se mexe nessa ferida, mais ela vai doer. E quando você pensa que ela está cicatrizando, ela é arrancada de uma forma assustadora. Então, houve uma separação, onde houve uma dor de uma traição. Quando nós olhamos para isso do ponto de vista sistêmico, nós precisamos entender a dinâmica onde esse casal estava inserido. Porque existe o lugar do homem e existe o lugar da mulher, ok? Se existe o lugar desse homem e existe o lugar dessa mulher, e cada um está ocupando esse espaço, se ele está nesse lugar, se ela está nesse lugar, não tem como ter outra pessoa ali no meio. Então, claramente, mesmo que não tendo sido percebido por uma das partes, ou até mesmo por ambas, existiu um afastamento desse casal que permitiu a entrada de alguém nesse meio, que houve esse conflito, houve essa traição, e isso tudo então aconteceu. Ou seja, já existia uma separação, já existia um distanciamento, ainda que imperceptível, para que alguém entrasse ali. E muitas vezes, numa dinâmica que existe uma traição dentro de um relacionamento, essa traição acaba trazendo à tona o problema que o relacionamento já enfrentava sem que as pessoas percebessem. E quando um ou outro ou ambos se disponibilizam para resolver essa situação, isso ganha uma força ainda maior dentro desse casal. Mas não é disso que nós vamos falar agora, tá? Eu só estou trazendo esse ponto de vista sistêmico do lugar da traição. Porque, na verdade, para existir uma traição, tem que existir um espaço dado por esse homem num afastamento, por essa mulher num afastamento ou por ambos. Mas o que a traição mostra é que já não estava bom. Uma relação saudável, íntegra, andando absolutamente dentro da correção, ela não tem espaço para a traição. E claro, depois nós vamos trazer outros vídeos com outros temas, e um dos temas que nós vamos trabalhar é a traição, para entender, afinal de contas, o que leva um ou outro, ou às vezes ambos, que também é muito comum, a buscarem parceiros fora do casamento, tá? Mas aqui vamos nos focar nesse caso específico. As pessoas tiveram que escolher um lado.
dentro desse sistema. E ao escolher um lado, isso causou uma nova dor. E aí, o jogador Hulk, que poderia ter ficado sentindo essa dor no seu silêncio, trabalhando isso dentro do processo terapêutico, veio à tona, veio à mídia e trouxe essa fala que eu vou colocar aí para vocês. Quando eu conheci ela, eu comecei a sair com ela e, deixando bem claro, ela sabe muito bem onde eu conheci ela, né, Irã? Você sabe muito bem onde eu te conheci e onde que você trabalhava, o que é que você fazia, você sabe muito bem. Eu não vou entrar em detalhe, você sabe por que eu não vou entrar em detalhe? Por causa dos meus filhos, Ian, Thiago e Alice. Por esses três, eu fico calado, eu seguro muitas coisas. Porque senão, Irã, eu soltava muitas coisas. Mas pronto, sobre isso eu vou ficar calado, mas você sabe muito bem onde eu te conheci, entendeu? Comecei a namorar contigo, com menos de um mês tu engravidou. Eu era doido por criança, sempre fui apaixonado por criança. E eu falei, não tem problema, eu vou assumir. Veio o Ian, veio o Thiago e depois veio a Alice com a bênção de Deus. Que foi uma bênção, um sonho que eu tinha. E Deus mandou a Alice. Enfim, meu casamento contigo, Ian, não surgiu por amor, por paixão, nada. Foi um acidente que aconteceu de você engravidar de Ian. Eu como homem, que eu saí de casa com 13 anos de idade, com 16 eu já sustentava toda a minha família, eu peguei e assumi. Desde o momento que eu comecei a namorar contigo, que logo que você engravidou, eu comecei a sustentar você e toda a tua família. Toda a tua família sustentava, Irã. Toda a tua família. Isso faz mais de 13 anos. Há 12 anos, há quase 13 anos, 12 anos e pouco, eu sustentei você e toda a sua família. E a Paraíba inteira sabe disso. Observem que ele praticamente diz: eu casei porque você estava grávida. A gente tinha menos de um mês de relacionamento. Ele vai depreciando a relação. Ele só faltou falar que fez um favor. Quando ele faz esse movimento de dizer a ela, eu só casei porque você estava grávida, entendendo que ele está afetando, né? Porque ali claramente existe uma dor e ele projeta essa dor através da raiva e direciona essa fala à mulher que é mãe dos filhos dele e que foi companheira por mais de década, que esteve ao lado dele, porque independente da razão que uniu o casal, eles permaneceram por anos, por uma escolha. Eu escolho ficar na relação, eu escolho ficar por alguma razão. Então agora falar, eu me casei 20 anos atrás, eu me casei 15 anos atrás, eu me casei 10 anos atrás, gente, é muito tempo. Se eu já tinha consciência de que aquilo tinha sido um erro, por que eu permaneci nessa dor e nesse erro? Então, dizer que casou porque a pessoa estava grávida e aí eu assumi a minha responsabilidade, isso é causar uma nova dor através dessa fala. Porque aí o que acontece? Quando ele diz eu casei porque você estava grávida, ele diz eu casei sem te amar, portanto, vivemos uma relação de desamor. E o responsável é o filho. Claro que na fala dele, ele não quis trazer isso para a conta do filho, mas traz. Traz de forma inconsciente. E ainda verbalizado para quem quisesse ouvir. Porque isso no bastidor, na intimidade da família, quando o filho é colocado diante dessa situação, porque às vezes os pais falam, não, eu casei porque ela estava grávida, não, eu só casei porque eu estava grávida. Se eu não tivesse grávida, eu não tinha casado. Se ela não tivesse grávida, eu não tinha casado. O casal, sem perceber, aquele pai ou aquela mãe, vão mandando para o filho essa informação. Você foi a razão do nosso casamento. E se é um casamento maravilhoso, isso é lindo. Agora, se é um casamento com dor, com conflito, onde um dos dois ou ambos estão infelizes, esse filho vai receber para si uma grande responsabilidade por essa relação. E muitas vezes vai entrar em triangulação, que é aquele emaranhamento quando o filho entra no meio dos pais, para fazer um movimento por um ou fazer um movimento por outro. Como se ele tivesse que defender um do outro ou mediar essa relação. E aí, quando ele traz essa história, esse vídeo falando desse casamento, que ele coloca o filho como responsável, né? A gestação como responsável indiretamente essa criança, vem uma matéria mostrando a primeira mulher dele, a Irã, com o primeiro filho, com esse filho específico, que não foi no casamento, né? Mostrando numa lancha
esse filho com ela abraçado numa foto de muita dor, que eu vou mostrar aqui para vocês. É essa foto aí. E essa foto de muita dor vem com o texto, que eu vou deixar aqui para vocês lerem. Olha o texto que foi publicado da fala dela a partir dessa foto. E aí, lá no final dessa matéria, ainda tem uma fala para a filha que foi ao casamento, onde ela diz: filha, tá tudo bem, a mamãe te compreende. A mamãe sabe que você foi, mas nos seus olhos ela viu sua tristeza. Aí também já emaranha a filha junto nesse lugar. E eu sei, gente, que tanto esse pai quanto essa mãe não estão querendo prejudicar os filhos. Nós estamos falando aqui do lugar do sistêmico e como isso fica registrado naquele sistema e naqueles filhos e naquelas crianças. Porque se o casal não deu certo, eles não deram certo como marido e mulher, como pais, eles deram super certo. Eles tiveram 3 filhos que estão aí no mundo e que são responsabilidade deles. Então, o mínimo que eles têm que fazer enquanto adultos é serem responsáveis do lugar de pai e do lugar de mãe, porque não existe ex-pai e ex-mãe. Existe um casal que se rompe, mas pai e mãe não. Pai e mãe são indissolúveis no filho. Os pais são pais para sempre. E quando eu faço um movimento de criticar o pai do meu filho ou criticar a mãe do meu filho, indiretamente eu estou criticando aquele filho. Porque se o filho é uma soma desse pai e dessa mãe, uma parte desse pai e dessa mãe seguem nele. Quando eu critico o meu antigo parceiro, pai do meu filho, eu estou indiretamente criticando uma parte do meu filho. E esse filho, essa crítica, né, indireta, pode trazer consequências seríssimas, físicas, emocionais, comportamentais, para esses filhos. É importante que a gente perceba que nós sabemos que existe uma dor. Existe uma dor de ambos os lados. Só que precisa se resolver essa dor em privado, um com o outro, terapeuticamente, cada um com o seu terapeuta, com as suas histórias, com os seus projetos e com a sua vida, mas poupem as crianças. Vocês são responsáveis pelo adulto que essas crianças vão ser. E quanto mais essa relação a dois for saudável, mesmo depois que o casal se rompe, quanto mais esse pai respeitar essa mãe e essa mãe respeitar esse pai, e eles conseguirem, no mínimo, se respeitarem, porque é o mínimo, não espera que se conviva, não espere que eles se amem, não espera que eles sejam coleguinhas e que falem todos os dias, mas eles precisam respeitar. Porque aquele homem é o pai dos seus filhos, aquela mulher é a mãe dos seus filhos. E em um momento lá atrás, vocês resolveram se conectar. A decisão de vocês, naquele momento, foi a escolha que vocês fizeram desse destino. E vocês se conectaram e geraram essa família. E esses filhos, eles não têm que, nessa altura do campeonato, serem colocados nesse caldeirão, nesse redemoinho de briga, de discussão, de postagem, de conflito, e muito menos, eles não são as pessoas que têm que fazer um julgamento e escolher um lado, escolher uma pessoa certa ou escolher uma pessoa errada. Porque se esses filhos tiverem que escolher entre o pai e essa mãe, eles vão para a vida faltando uma parte com toda certeza, e as consequências vão ser desafiadoras. Então, se você atravessa algo muito semelhante a essa história, pense nisso. Respeite esse homem e essa mulher que um dia você conviveu, mesmo que você não tenha amado, e que a partir dessa convivência vocês tiveram filhos, e que foi uma relação duradoura e importante. Não importa o que hoje você pensa da sua escolha, ela aconteceu. Não tem como você desfazer um casamento, os filhos. Não, faz parte da sua história. Acolha, dê um lugar de respeito e honra e siga adiante a partir daí.
A vida, gente, é para frente. Que cada um possa buscar um processo terapêutico, um suporte de bons profissionais e olhar para isso de um outro lugar. Isso realmente é o que eu desejo. E se você passa por isso, não exponha sua dor em público, não exponha a história da sua família em público. Trate no privado, trate com amorosidade até onde dá para ser em amorosidade e até onde não dá para ser com amorosidade, trate com respeito. Deixe um advogado cuidar do que tem que ser cuidado pelo advogado, deixe o psicólogo cuidar do que tem que ser tratado em terapia. Cuide de você, respeite toda a sua história e respeite principalmente esses filhos que você colocou no mundo. Hoje, a nossa mensagem é essa.